Lei determina que educação básica do Estado tenha psicólogos e assistentes sociais e você vai ver também. Médicos orientam sobre a proteção dos ouvidos com excesso de uso de fones. Governo autoriza a utilização do FGTS em longo prazo para a compra da casa própria. E você sabe o que é a Síndrome de Domingo? Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Tempo firme e seco em toda Santa Catarina, mas vai ter mudança nesse final de semana. Proteja-se porque vai vir frio. O governo federal decidiu autorizar o uso do FGTS para abater no financiamento da Casa Popular. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a serem pagos pelo empregador, o chamado FGTS Futuro, vai poder ser aplicado em programas de habitação popular. O benefício é destinado a famílias com renda mensal bruta de até R$ 4.400 e pode ser usado uma única vez por imóvel ou beneficiário. Com a nova regra, o cidadão pode contar com os depósitos futuros do FGTS como parcela do seu financiamento da casa própria. Mas caso o trabalhador seja demitido, ele vai continuar com a dívida e deve arcar com os custos totais das parcelas. O recurso pode ser aplicado no prazo máximo de 2 anos, contando a partir da conclusão da obra de construção do empreendimento. De acordo com o texto, a finalidade da portaria é ampliar o acesso ao financiamento habitacional a partir da redução ou suspensão do valor de entrada exigido nas operações de financiamento habitacional com recursos do FGTS. A Caixa Econômica fica responsável pela gestão operacional dos recursos. Entre as condições para o uso desses recursos estão o tempo de trabalho de 3 anos e não possuir outro imóvel ou financiamento no mesmo município. Que o fone de ouvido já é popular há várias gerações, isso a gente já sabe. Mas com o avanço da tecnologia, o que antes era só para ouvir rádio e agora é necessário para ligações, áudios e muito mais. Mas o uso em excesso desse tipo de equipamento pode ser nocivo para a saúde. Difícil caminhar pela rua, fazer aquela viagem, ir para a academia sem a presença daquele companheiro fiel que carregamos em nossos ouvidos, os nossos fones. Praticamente quase o dia todo, né? Por causa do movimento do trabalho aqui, para atender a família, depender do trabalho também, né? Que a gente usa muito para não estar fiando a mão na bolsa, pegando o celular, né? Como é trabalhando ainda. O tempo todo ouvindo música? O tempo todo ouvindo música e atento também, né? Alguém ligou, atendeu rápido. É melhor, né? Mais fácil, prático para a gente atender, né? Mas aí é no último volume ou você deixa geralmente ali, como é que é? Sempre no baixinho, mais ou menos, para também não estragar o ouvido, né? Em casa é proibido. Se quiser ouvir uma musiquinha no som ou na televisão ambiente, fone de ouvido não. Mas por que mesmo? Por essa questão, fica preocupado com a questão da saúde? Sim, da saúde, da audição, do foco também, ela fica muito ali focada e acaba ficando meio dispersas, né? Eu utilizo muito o fone de ouvido porque eu preparo aulas que eu vou dar à noite e como o tempo é corrido, todas as vezes que eu posso, eu fico ouvindo os áudios daquilo que eu vou falar logo mais à noite. Por isso que eu tenho um uso assim quase frequente de fone de ouvido. Quanto tempo mais ou menos por dia? Eu acredito que seja em torno de 3 horas em média diárias. Diárias direto ou tem aquela pausa assim? Não, tem pausa, né? Eu geralmente em casa eu fico com fone de ouvido ouvindo aulas e tudo mais, e quando eu me desloco assim para algum lugar eu faço uso também do fone de ouvido. E tem também sabe que pode ser prejudicial à saúde também, né? A utilização, como é que é a questão do volume para você? Inclusive em um último exame que eu fiz, foi detectado perda auditiva em um dos ouvidos. Por conta dessa questão? Eu não sei se é diretamente ligado a isso, mas com certeza isso também contribui para que isso tenha ocorrido. É preciso estar atento ao uso, pois isso pode gerar grandes prejuízos à saúde auditiva.
acarreta se eles não são utilizados corretamente. Ou seja, por muito tempo, por longos períodos, por exemplo, durante o sono nunca deve se usar fones de ouvido, ou se a pessoa fica o dia inteiro utilizando fone de ouvido, e também pela questão do volume. Muitas vezes a pessoa usa pouco tempo, porém com volume realmente que é insuportável para a audição humana, e isso pode gerar, por exemplo, uma perda auditiva, que normalmente é uma perda que a gente não tem muito como recuperar. A nossa audição humana, ela tem um som confortável para os nossos ouvidos em torno de 60 decibéis, 50 a 60 decibéis. Para a gente transformar isso para o fone de ouvido, seria em torno, você ter um volume do seu equipamento e você colocar 50% do volume, ou seja, metade do volume do seu equipamento seria um volume seguro para a sua audição. Mas é importante lembrar que, mesmo você usando 50% do volume, se você usar por longo período, você também pode ter danos, o seu ouvido pode sofrer danos com esse longo período de uso. A dica para saber quando é preciso diminuir o volume é se atentar aos ruídos externos do local onde você está. Por exemplo, na academia você não consegue ouvir barulho nenhum, só o seu som. Se você está na rua, isso é até perigoso, porque às vezes um carro buzina, você atravessando a rua e você não vê. Então, assim, é quando você não consegue escutar o som externo, ou então quando as pessoas externas conseguem também estar escutando a sua música, o que você está ouvindo naquele momento. Dê preferência, se puder, os modelos, que são aquelas formas de concha, aqueles que são externos, do que os intra-auriculares, porque eles têm menos dano, menos lesão para seu ouvido. Sempre os dois, independente também, tem que pensar no tempo e no volume. Não é porque eu vou utilizar aquele externo que eu posso colocar o volume bastante alto. O modelo do fone e a higienização dos aparelhos também devem ser levados em consideração. A gente acaba atendendo muitos pacientes que utilizam principalmente aqueles intra-auriculares, que às vezes joga na bolsa e aí aquilo tem contaminação bacteriana e aí quando volta, aí acaba fazendo uma otite externa, uma inflamação da pele do ouvido. Então é importante os dois, tanto o intra-auricular quanto aquele externo, fazer a higienização, se puder utilizar álcool 70, se o seu equipamento puder ser utilizado álcool 70, deixar guardado em uma caixinha fechada para não ter essa contaminação e esse risco. A seguir, você sabe o que é a Síndrome de Domingo? O governo federal considerou inviável a volta do horário de verão neste ano, mas o tema deve ser discutido até o final deste ano para a retomada da medida a partir de 2023. As equipes econômicas e políticas do governo consideraram que o tempo é muito curto para colocar em prática uma mudança no horário de verão para este ano. A ideia é que o assunto entre em pauta para valer a partir do ano que vem. O horário de verão costumava ter início no terceiro domingo do mês de outubro, o que neste ano pode ser em meio à campanha do segundo turno. Os técnicos do governo federal ainda lembram que, caso fosse tomada a decisão, o anúncio precisaria ser feito com 2 meses de antecedência do início, para que as empresas, bancos e serviços pudessem se preparar. Com isso, para os integrantes do governo, a medida fica inviável para este ano de 2022. A reanálise sobre o tema foi um pedido do Ministério de Minas e Energia para o Operador Nacional do Sistema Elétrico. A eventual mudança é baseada em uma alteração da curva de energia elétrica, com crescente participação da geração solar. Isso porque a volta do horário de verão poderia trazer benefícios aos consumidores de energia solar nos horários de pico. Para muitas pessoas, o domingo está associado a sentimento de tristeza, ansiedade, medo. Esses são sintomas que estão ligados a um transtorno cada vez mais presente em nossa sociedade. Se você não sabe do que eu estou falando, então presta atenção nessa reportagem. Quando chega o domingo, muita gente desanima. Triste, né? Logo tem a segundona. Eu sei que vai começar tudo de novo, ter trabalho, faculdade, chefe no meu ouvido,
meta, essa loucura. Ai, dá até uma coisa no coração de lembrar. Essas sensações podem ocorrer com qualquer pessoa e gerar a chamada Síndrome do Domingo. É mais uma síndrome, né, que a gente acha diferente, se espanta, mas é real, acontece. E para ser determinado síndrome tem que ter sintomas que possam valer ser uma síndrome, que é uma ansiedade antecipatória. Você pode, inclusive, não ter um sábado muito bom, por já saber que vai chegar o domingo e ele logo vai passar. A síndrome é mais comum do que se imagina e pode gerar, inclusive, sintomas físicos. Pode ter insônia e atacar o intestino. A síndrome atinge principalmente pessoas que estão insatisfeitas com a profissão. E olha que não é pouca gente. Uma pesquisa recente mostra que 72% dos entrevistados estão infelizes com o trabalho que exercem. Você acha que você se encaixa nisso? Acho que sim. Acredito que sim, porque tem aquela ansiedade, aquele desconforto, né, da segundona. Acho que tem tudo a ver. Mas não para por aí. Segundo o especialista, para ter a síndrome, a pessoa não precisa necessariamente estar insatisfeita com a profissão, mas muito feliz com o que vive no fim de semana. Vamos dizer que você vive uma vida maravilhosa em família, com seus filhos, aquilo para você é muito bom. E você vai ter que começar a trabalhar segunda-feira. Às vezes o trabalho não é dos piores, às vezes você gosta do trabalho. E só que o momento de lazer com a família, aquele momento seu de final de semana, ele é muito mais gratificante. Aí fica mesmo difícil não se entristecer com o fim dos dias de lazer. Mas, segundo o especialista, é preciso focar no presente e ser grato. Você tem que programar a sua mente e entender que, primeiro, ainda bem que você está vivo. Começa por aí. Se a tua saúde estiver bem, poxa, agradeça isso. Tenta se agarrar às coisas boas da vida, contando o seu pensamento. Claro, aquelas coisas naturais, como alimentação, exercício físico, uma noite bem dormida, dormir de noite, não de madrugada, aquelas coisas que a gente está cansado de dizer, mas que quase ninguém consegue fazer. Então, tem que fazer essas coisas todas. Mas não só isso, é controlar a própria mente, controlar a ansiedade. Diferente de quem sofre com a síndrome, quem vive na fé ama essa data e aproveita com alegria cada segundo do domingo, como o pastor Jaime de Amorim, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Meu domingo nós lembramos da ressurreição, né? Sempre é o primeiro dia da semana, porque é um costume lá fora, pessoal, mas não é o sábado, não, domingo que é o dia do Senhor. Nós falamos dia do Senhor. O dia que a igreja vem para renovar as forças, para buscar a força de Deus. Bem, a própria ciência diz que quando você dá alguma coisa a alguém, você sente algo bom dentro de você. Imagine quando você dá algo para Deus. O que você está dando naquele dia, aquele momento, o seu louvor, a sua adoração, o seu momento, o seu coração está sendo entregue ao Senhor. Quem frequenta a igreja no domingo com essa fé encara a semana de cabeça erguida, é isso? É isso que está faltando para muita gente. A pessoa tem que, eu costumo brincar assim, que é recarregar as baterias, né? É a recarga que, para os membros da igreja, transforma o domingo e faz dele o dia mais especial da semana. Aquele bate-papo na entrada da igreja, que ali não é lugar de fofoca não, né? É lugar de falar um pouco da palavra, de contar a experiência com Deus e tudo. Antes do culto e aquela conversa com os irmãos se torna uma família. E é claro, fora aquelas experiências com o Espírito Santo. A seguir, Escola de Santa Catarina passam a serem obrigadas a terem psicólogos e assistentes sociais. Já está em vigor a lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e sancionada pelo Executivo Estadual, que determina que a rede pública de educação básica deverá contar com serviços de psicologia e serviços sociais. Já está em vigor a lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo do Estado, determinando que a rede pública estadual de educação básica deverá contar com serviços de psicologia e de serviço social.
Conforme a nova legislação, sancionada em março deste ano, as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Ainda segundo a lei, o trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico da Rede Pública Estadual de Educação Básica e dos seus estabelecimentos de ensino. Cíntia é psicóloga clínica e integrante do Conselho Regional de Psicologia. Ela reforçou a importância da presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas catarinenses. É fundamental, porque o olhar de um psicólogo, de um assistente social, ele é diferenciado. Um fonoaudiólogo, por exemplo, ele vai olhar para questões da fala, as dificuldades de fala, e as dificuldades são fisiológicas, cognitivas, tem dificuldades emocionais, mas o emocional como um todo, que abrange todas as dificuldades de desenvolvimento dessa criança, seja social ou cognitivo, é o olhar do psicólogo. E o serviço social, o que ele faz? Ele faz justamente esse amparo social, essa leitura, esse estudo da área social dessa criança, onde ela está incluída. Segundo dados do Conselho Regional de Psicologia, atualmente Santa Catarina conta com cerca de 22 mil psicólogos inscritos na entidade. Uma das 13 áreas de atuação desses profissionais é justamente a psicologia escolar educacional. A formação é feita toda sobre como se faz a abordagem dentro do campo, dentro do espaço escolar, abordagem da criança, abordagem incluindo todos os fatores que envolvem essa criança, os fatores externos, então a escola, estende a escola, é a comunidade e dentro da comunidade o ambiente familiar também. Desde a sanção da lei, governo e prefeituras iniciaram os trâmites para a realização de concursos públicos, buscando a contratação de psicólogos e assistentes sociais para as escolas. Os profissionais deverão desenvolver um trabalho com várias linhas de atuação. Na prevenção de violências, no desenvolvimento cognitivo dessas crianças, no desempenho escolar, dificuldades de aprendizagem. Então, terá toda uma equipe multiprofissional que irá trabalhar com todas as dificuldades que essas crianças têm, seja no campo afetivo, cognitivo e de desempenho escolar. E vamos conferir agora as notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira dispara o número de fraudes utilizando o Pix como forma de pagamento. A primeira medida é estabeleça limites para as suas operações. Então, vá no aplicativo bancário, estabeleça um limite de valor durante o dia e um limite menor ainda de valor para operações feitas durante a noite. Ah, mas eu preciso realizar uma operação acima desse valor. Não tem problema. Você pode estabelecer também com o banco um cadastro prévio de pessoas físicas ou jurídicas que podem receber transações acima do valor padrão que você colocou. Outra medida, faça a dupla autenticação bancária. O que é isso? Estabeleça com o seu banco que em qualquer operação que você fizer, ele deve te mandar uma confirmação por e-mail, por SMS, algo que te identifique. Devido à campanha eleitoral, o governador e a vice pediram licença dos cargos e pelos próximos 30 dias o presidente da Alesc assume o governo de Santa Catarina. Confesso que estou bastante emocionado porque de um agricultor, filho de uma família de colonos, que na minha infância entregava leite de casa em casa na cidade. E isso me deixa muito feliz. Não tem palavras que possam ser ditas no dia de hoje do tamanho da minha felicidade, da minha alegria. Terça-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu a lei do piso salarial da enfermagem. Temos aí uma decisão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Presidente da República, desrespeitadas por uma decisão esdrúxula e equivocada do ministro do STF. Não vamos desistir, não vamos intensificar as nossas ações no país inteiro
com todos os sindicatos de representação dos trabalhadores. Comprar em locais de moda sustentável podem fazer com que aquelas peças que estão no guarda-roupa só ocupando espaço sejam trocadas e virem looks novos, mas também virem bom negócio para empreender. A moda sustentável ela está crescendo, né, cada vez mais. O pessoal ele tá perdendo o preconceito, principalmente quando eles vêm visitar a loja, né? Tem muitos brechós bem legal por aí. Daí as pessoas veem, mas é usada mesmo, essa peça é usada. Tudo vai muito do cuidado, né? Na hora da triagem, da escolha da peça, para ficar uma coisa bem legal, os produtos bem novinhos, sem avarias. Quarta-feira, Gabriela Martins dos Santos, uma blumenauense, recebeu a medalha de bronze nas Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Gabriela Martins dos Santos and Gabriel Emedio Mendes from Brazil. Ano passado eu fui para a Olimpíada, para IOA, né, para Internacional também, só que foi no Rio de Janeiro. Todo um esquema meio online, meio híbrido. E foi a primeira vez que eu entrei num avião, pro Rio de Janeiro. E aí esse ano eu fui de novo, e dessa vez eu fui para um país internacional. Então assim, foi um ciclo se fechando, sabe? Os cartões estão para facilitar a vida do consumidor, mas a aproximação também facilitou a vida dos golpistas. As instituições bancárias são responsáveis pela segurança de todos os meios de pagamento por ela fornecidos. Então, se ela fornece o pagamento mediante o NFC, ela é sim responsável por qualquer falha na segurança que possa ocorrer nesse procedimento NFC. E o consumidor poderá, além de registrar um boletim de ocorrência, registrar também uma reclamação no Banco Central, que é o órgão responsável por fiscalizar as outras instituições bancárias. Quinta-feira, neste mês de setembro, o teletrabalho ou trabalho remoto passou a ser prioritário para portadores de deficiência e funcionários responsáveis por menores de idade, além de poder ser adotado por estagiários e aprendizes. O texto traz a definição oficial de teletrabalho e explica que essa forma de atuação profissional não deve ser confundida ou equiparada com as atividades de telemarketing e teleatendimento. Nas empresas, devem ter prioridade para as vagas nessa modalidade os empregados com algum tipo de deficiência, aqueles que têm filhos ou que são responsáveis pela guarda judicial de crianças de até 4 anos de idade. Morreu aos 96 anos a rainha da Inglaterra, Elizabeth II. A morte de Elizabeth II deixa órfãos da chefe de Estado 130 milhões de súditos no Reino Unido e em outros 15 antigos domínios do Império Britânico, entre eles Austrália, Nova Zelândia e Canadá. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você, acompanha a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, até segunda.